Agora uma pergunta, você costuma ler? Bom, a falta de hábito da leitura tem tirado o sono de muitos candidatos ao Enem 2019. É que no processo de preparação para a prova de português e redação, quem não costuma ler tem mais dificuldade em se dar bem no exame. Veja agora como melhorar o seu desempenho. Há quem adore, mas é difícil de achar. Nessa turma aqui, por exemplo, além da própria professora de português, são poucos que gostam da disciplina. E não estou exagerando, não. Pessoal, quem gosta de português, levante a mão. Mas por que será que a nossa língua faz tanta gente torcer o nariz? Português nunca foi a melhor matéria. Eu sempre me identifiquei mais com a área de exatas. Eu sinto que eu tenho muita dificuldade em aprender todas as regras gramaticais. Um dos meus maiores erros, assim, seria erro de concordância. Por mais que eu tente estudar, redação ainda eu tenho muita dificuldade, entendeu? Agora, por que você acha que tanta gente não gosta de português? Rapaz, tanta gente não gosta de português por causa em si da redação, sabe? Porque a redação pega muito. E como é a maior nota do Enem, muita gente fica com medo. Nayara foi uma das poucas que levantou a mão. Mas até ela reconhece que o português não é das disciplinas mais fáceis. E a forma que você pode transmitir sentimentos através das palavras. Isso. Mas geralmente o pessoal diz que é difícil de estudar, você não sente dificuldade? Realmente é muito difícil, né? Tipo, é uma das línguas mais complicadas, mas se a gente prestar atenção direitinho, se dedicar bastante, a gente consegue atingir um resultado satisfatório. Agora imagine ser cobrado por todo o conteúdo da disciplina que a gente começa a estudar de pequenino num único e decisivo exame. É claro que estou falando do Enem, que traz 45 questões só de linguagens. Por isso, é importante prestar atenção no que costuma cair e se preparar direitinho. A prova de português tanto tem que ser focado a parte de gramática como a parte de literatura, né? E principalmente a questão da leitura, né? Ela explora muitos textos, então para isso o estudante tem que ter uma rotina de leitura, né, boa, para ele poder ter até mais agilidade mesmo na hora de responder as questões, né? Ou seja, o Enem é muita interpretação? Muita interpretação, mas também tem alguns assuntos pontuais que normalmente costumam cair. Em questão de gramática, né, revisar a questão dos pronomes, verbos, né, as classes de palavras. Em literatura, revisar romantismo, realismo, né, essas escolas literárias que normalmente sempre caem também. Mas no Enem, o português não é a maior preocupação dos estudantes. No primeiro dia, eles também têm que encarar a redação, que traz sempre uma surpresa no tema. E isso é um pesadelo para muita gente. A maior parte da população é porque, sendo sincero, não tem um estudo devido, sabe, que deveria ter para a redação. Porque redação não é só o corpo do texto. É a bagagem cultural, a bagagem de ensino que você tem, entendeu? Ou seja, você tem que ler muito para conseguir fazer a redação boa. Que isso aí já é uma dificuldade, né? É a pessoa ter essa bagagem. Os alunos que zeram a redação perdem a chance de disputar uma vaga nas universidades. Então, nada melhor do que ficar atento às 5 competências que definem a nota dos candidatos. A primeira competência ela vai explorar a norma culta, né? Então, ter cuidado nesses escorregões, né, da língua. A segunda competência é a questão do texto dissertativo argumentativo, né? O candidato ele tem que escrever o seu ponto de vista sobre o tema, né? A terceira competência é como é que ele organiza, né, as suas ideias, as suas opiniões em defesa desse ponto de vista, né? A quarta competência é a questão da coesão, os elementos conectivos que ele usa para ligar o texto. E a quinta competência ele vai dar uma proposta para solucionar o problema. Andressa está atenta a tudo isso e é a única aqui que não se preocupa com a redação. Ela gosta tanto que dá até dicas para os colegas. A escrita sempre fez parte da minha vida. Desde que eu era pequenininha, eu lia muitos livros e eu escrevo desde 2015. Já terminei 3 livros e penso em publicar um dia. Ler muito porque você aprende muita coisa, palavras novas, você aprende como usar uma vírgula direito, é muito bom. Olá, boa noite a todo mundo que acompanha o Jornal da Correio. Olha só, tem muita gente que acha que a prova de matemática, né? Na verdade, as provas da área de exatas, elas são mais complicadas. Mas, na verdade, olha, a prova de língua portuguesa, ela acaba sendo a mais densa, a mais complicada e a mais cansativa também. Ela acaba exigindo mais da atenção do candidato. Mas, ó, nós vamos conversar aqui
com o professor de português, o Francelino Soares, porque ele vai dar algumas dicas aí pra gente de como prestar mais atenção na prova e não se cansar tanto, porque, professor, realmente são questões enormes que exigem interpretação de texto, mas também tem muita parte teórica, né? Isso, boa noite. Boa noite aos telespectadores, a Linda no programa e a Maiara aqui comigo. Realmente a prova de português, você usou o termo correto, ela é muito densa, por isso torna-se muito complexa, sobretudo quando o aluno não está bem preparado. Ainda bem que vocês, alunos, vocês têm aproximadamente 60 dias para revisar todo o conteúdo programático. Eu já vivi 60 anos de sala de aula preparando gente para esses vestibulares da vida e sei disso. Os 2 últimos meses é um estudo qualificado, quantitativo e qualitativo. Agora, professor, vocês na sala de aula, né, alertam muitos alunos a respeito das famosas pegadinhas que sempre tem aí nas questões do Enem. A prova de português não é diferente, né? Então é importante que os alunos eles fiquem atentos, por exemplo, a questões assertivas absurdas, assim, para ir eliminando. Exatamente. Normalmente são 5 alternativas de cada questão. Eu sempre ensinei para os alunos, e acho que permanece a mesma coisa, das 5 alternativas, geralmente, nós já conversamos em off, há uma extremamente descartável. Ela cai fora, é absurda, digamos. Há 2 medianas e 2 onde está o sumo do limão. Então essas 2 é que se deve concentrar. Feliz de você se você conseguir chegar, detectar essas 2 mais importantes. É aí que você tem que quebrar a cabeça. Evidentemente é uma questão muito de conhecimento de causa, também um pouquinho de sorte, porque há 2 das 5 que são muito próximas. Todos os anos eles trazem um tema diferente, né? Que ele é incluso na redação e também na prova de gramática. Agora, quais seriam as dicas, né? Para as pessoas saberem exatamente o que sempre cai? Sempre tem aquelas questões, questionamentos, temas que acabam sempre caindo na prova de português. Olha, hoje é muito difícil avaliar isso, porque houve um tempo em que, a coisa de 5 anos, em que a gente tentava, nós que ensinamos português, tentávamos dar a dica, entre aspas, dos temas. No entanto, a prova diversificou muito. Quando ela passou a ser uma prova integrada, onde todos os conteúdos têm a ver com o tema da redação, fica muito difícil você chutar um tema assim, porque vai muito depender do texto. O texto será absolutamente dissertativo, e cujo conteúdo tem a ver com o conteúdo de outra matéria, de geografia, de história, etc. Então fica muito difícil você chutar. Uma coisa é certa, não adianta, professores sabem disso mais que eu, que estou em sala de aula, não adianta você pensar no conteúdo, vamos pegar um conteúdo de atualidade política, está fora de cogitação. Então, normalmente, é um texto abstrato que tem a ver com o conteúdo do texto, entende? Então, isso é que direciona a prova. Então, é muito difícil você fazer prognóstico em cima do tema. Ok, professor, muito obrigada, viu, pelas informações. Pois é, Linda, todo mundo precisa ficar atento, viu, principalmente para quem já saiu da sala de aula há algum tempo. Sim. Quem está saindo do ensino médio agora está tudo muito fresquinho aí na mente, mas quem já deixou a sala de aula já há algum tempo e se inscreveu no Enem, precisa ficar atento a algumas outras dicas básicas, como, por exemplo, questões relacionadas à nova gramática, né, enfim. É uma prova realmente densa, que precisa ser lida com muito cuidado, muita cautela, mas aí, tendo toda essa paciência e esse cuidado, vai dar certo, viu? Eu volto com você, Linda. Valeu, Maiara. Obrigada pela participação. Agradeço ao professor Francelino também pelas dicas e pela participação. Agora, uma coisa, viu? É certo. A gente está aqui dando essas dicas e incentivando a leitura para os candidatos ao Enem 2019, mas, na verdade, leitura é essencial para a vida inteira. Criança, jovem, adulto, idoso, enfim. O ideal é nunca parar de ler, porque quanto mais você lê, mais você fica mais sábio, mais inteligente, você consegue enxergar o mundo, as coisas, a vida de uma outra forma.